Oi, sou a Daniele Torres e estou aqui de volta para a nossa segunda videoaula sobre captação de recursos. Hoje eu quero aprofundar na no planejamento da captação. A gente fala muito do planejamento do projeto, mas eu quero falar sobre o planejamento da captação. No finalzinho da última videoaula, da primeira videoaula, eu falei sobre uma questão muito importante: prazo. Captação de recursos não tem milagre. Por mais experiente, bem relacionado que um captador seja, ele não tira um investidor da manga, né? Que eu nem tenho aqui para brincar com vocês, da cartola, né? Como se tira coelhos. Não existe isso, é sempre um processo demorado. Mesmo o financiamento privado, que as pessoas costumam acreditar que tem épocas mais claras, mais bem definidas, e que até por uma característica do setor privado ele seja mais rápido, não é. Hoje em dia não existe mais uma pessoa única que defina um patrocínio numa empresa, por exemplo, então geralmente são comitês, então são processos que têm que ter relação com processos internos, né, dentro da empresa, que tem a ver com compliance, que tem a ver com a definição da política de patrocínios dessa empresa, com os valores. Então, geralmente você vai encaminhar um projeto, solicitar uma reunião, isso falando da captação de recursos com o setor privado, que é uma das opções que a gente tem, né, uma das fontes de financiamento que existem. Então, pegando esse exemplo, você vai encaminhar um projeto, vai solicitar uma reunião, aí provavelmente você vai conseguir, vai apresentar. Essa pessoa que conheceu o projeto vai entender ele melhor, aí ela vai entender quais os valores, quais internamente dentro da empresa, onde aquilo se encaixa, vai defender internamente, vai tirar suas dúvidas ou fazer suas negociações, suas contrapropostas com você, vai então levar isso para um comitê que vai analisar. E aí depois você vai ter que passar por todo um processo, supondo que esse comitê te aprove, você vai passar por todo um processo de compliance para então esse patrocínio poder acontecer. Então vejam que nunca é uma coisa de poucos dias, um mês, 2. É um processo demorado. E existem muitas outras fontes, né? Outras opções. Então, existem organizações sem fins lucrativos, existem os governamentais, para cada um tem um processo, né? Os crowdfundings, as captações com pessoas físicas, para cada um é um processo, é sempre longo prazo. Vamos lá, médio prazo. A gente está falando de 1 ano, 2, é geralmente a média que se leva para se obter resultados com a captação de recursos. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa entender ao planejar que vai fazer um trabalho de captação de recursos, tá? Outra coisa muito boa, importante, que ajuda muito no processo de captação é fazer uma análise SWOT ou a chamada análise fofa. Entender no cenário interno das organizações quais são as forças e quais são as fraquezas. Você pode fazer isso, não precisa fazer só para a organização, deve fazer, mas você pode fazer isso para o projeto, inclusive. Enxergar qual é o cenário do projeto, as forças e as fraquezas. Forças, obviamente, pontos positivos. Fraquezas, os pontos negativos. Dani, mas para que eu vou enxergar as fraquezas do meu projeto? Que coisa negativa. Não, é excelente. A partir do momento que você identifica pontos do seu projeto, que são pontos de atenção que ainda não estão bem resolvidos, você automaticamente começa a trabalhar em cima deles para melhorá-los. Então é super importante fazer justamente para isso, para que você possa identificar fraquezas e melhorar, alterar esse cenário. Inclusive dá um gás incrível na equipe quando você tem uma fraqueza e depois uma segunda análise SWOT ela já deixa de ser fraqueza, ela já não aparece mais na fraqueza e quem sabe até numa segunda, terceira avaliação dessa análise SWOT ela apareça até como uma força. Essa migração, isso dá uma injeção de ânimo na equipe, é incrível. Então vale muito a pena fazer. Fora que aí você entende quais são as coisas que você precisa melhorar e que talvez não sejam as coisas para estarem como um carro-chefe no momento da venda. Muito pelo contrário. O que vai ser o carro-chefe do seu momento da venda do seu projeto vão ser as forças, tudo aquilo que você elencar
como pontos positivos do seu projeto. É isso que você vai destacar numa apresentação, que você vai colocar em letras garrafais, né? Que você vai chamar a atenção. São as forças do seu projeto. E olhar para o cenário externo também, por isso que se chama análise fofa, né? Forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. O que é isso, oportunidades e ameaças? É quando a gente olha para o cenário externo do nosso projeto, né? Situação econômica, situação do país, da cidade, da comunidade que a gente vive, da região, entender qual é a situação cultural, econômica, social, onde a gente está inserido. Legal. O nome já diz, né? Do lado positivo já diz, oportunidades. A gente vai ficar atento a esse cenário para entender oportunidades, bons momentos de realizar aquilo, né? Fatores que possam agregar no nosso projeto, ajudar a valorizá-lo, ajudar a vender. E as ameaças? Para que identificar pontos negativos no cenário externo se eu não consigo impactar esse cenário externo? Eu não vou resolver, né? Porque aí a gente começa a pensar em plano B, plano C, a gente se prepara, a gente se organiza se uma dessas ameaças se concretizar, né? Se uma dessas ameaças for confirmada. Então, a análise fofa, ela faz muita diferença, ela ajuda muito, contribui muito no planejamento da captação. E é importante que ela seja feita por uma equipe, quanto maior, pelo menos a primeira, quanto maior essa equipe, quanto mais gente da equipe do seu projeto estiver envolvida nessa análise, melhor, ok? Outra coisa importante, entender, e aí tem a ver com o planejamento do próprio projeto, né? Entender o marco zero, fazer um diagnóstico, né? Que situações, que impactos a gente consegue gerar, fazer esse diagnóstico para que depois a gente possa ter uma avaliação mais completa e mais bem feita dos resultados do nosso projeto. Isso é super importante, né? Não é exatamente um ponto do planejamento da captação, mas a captação tem que apontar para isso e cobrar isso no planejamento do projeto, né? Como as equipes costumam ser muito mistas na área cultural, né? A gente geralmente não tem instituições com tantas equipes, então é importante que a turma da captação lidere e tenha esse olhar para fazer uma identificação, para fazer um bom diagnóstico e depois pensar para poder lá na frente gerar, né, os indicadores para poder lá na frente avaliar bem o projeto. Bom, uma outra coisa importante no planejamento da captação é pensar como você vai apresentar esse projeto. Então, qual é o que a gente chama de sponsor kit, né? Tem o media kit, tem o sponsor kit, o kit do patrocinador. O que você vai apresentar? Como vai ser essa apresentação? Precisa desenvolver uma programação visual, o projeto precisa ser bonito. Vocês sabiam que um gestor de patrocínios recebe milhares de projetos por mês? Geralmente ele não tem tempo de olhar, de ler profundamente os projetos. Então os projetos precisam ser sucintos, bonitos, interessantes. Você precisa fazer a pessoa que está do outro lado se interessar em ler, em virar a página seguinte, né? Precisa ter um apelo visual, precisa demonstrar, ter referências daquilo que você vai fazer. Lembrem, um projeto é algo subjetivo para quem está conhecendo, para quem está do outro lado. Então tentem demonstrar o máximo possível como ele vai ficar, qual é a carinha que ele vai ter. Tentem passar essa imagem para que a pessoa do outro lado possa entender melhor e visualizar exatamente o que você está propondo, ok? Uma outra coisa muito importante para a captação é você ter visibilidade para a sua instituição, para a sua organização, para o proponente, para a produtora que está por trás desse projeto. Então, é preciso haver um fortalecimento institucional. Então, vejam que a comunicação auxilia muito e é muito importante em todo o processo da captação e para todas as instituições e pessoas que precisam captar para os seus projetos. É preciso aparecer, é preciso se vender, é preciso com qualidade, claro, né? É preciso gerar credibilidade para o que você faz. Então, se for, por exemplo, uma instituição também de grande porte, sem fins lucrativos, é importante envolver o conselho, ter um conselho participativo. Não significa que ele vai pegar o projeto debaixo do braço e sair vendendo, não, mas ele precisa realmente ser uma voz dessa instituição. Ele é um formador de opinião, certamente. Então, que ele seja essa referência positiva
para o seu projeto e para a sua instituição. E é preciso participar de eventos. E aí, quando eu falo de eventos, não são só os eventos culturais. Muito bacana prestigiar os eventos culturais. É claro que lá também vão ter patrocinadores, prospects, investidores. Mas vocês precisam ir a eventos empresariais, precisam frequentar ambientes diferentes, precisam conhecer, ser conhecidos. Quem não é visto não é lembrado. Lembram disso? Então isso é super importante, diversificar, ampliar a sua rede de relacionamentos, fazer o famoso agora chamado networking, né? Isso é muito importante e vai fazer muita diferença. Então vejam que a comunicação, os relacionamentos, eles são possíveis de serem criados. Muita gente fala que captação de recursos depende 100% de relacionamento. Depende muito. A questão dos relacionamentos, é claro que ajuda muito na captação de recursos, mas é possível criar e investir nesses relacionamentos. Então você não tem que nascer em berço de ouro para conseguir captar o recurso para o seu projeto. Você pode investir nisso e criar esses relacionamentos e ir fortalecendo esses relacionamentos ao longo da sua carreira, ao longo do seu trabalho na captação, tá bom? A gente vai falar ainda muitas coisas, vão ter várias dicas sobre captação nas próximas aulas. Fique com a gente, continue me acompanhando, até lá!